Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai dar continuidade à nossa discussão de hipertensão intracraniana, né? Que começamos aí com nossos cuidados básicos e agora a gente vai falar do protocolo assistencial, as nossas condutas protocolares ou Brain Code ou código cerebral. É uma linha de cuidados que, uma vez aberta, só é finalizada quando você consegue controlar a pressão intracraniana ou quando o paciente vai para o bloco cirúrgico para controlar essa pressão através de uma intervenção, ou craniectomia, ou derivação ventricular, que seja uma intervenção cirúrgica. Vamos lá, vamos projetar nossos slides para a gente começar a nossa discussão. Conduta protocolar, que é chamada de Brain Code. É porque a necessidade da criação desse Brain Code, né, um código cerebral, porque muitas vezes acontecia durante corrida de leito, ou então acontecia durante a assistência do paciente, poxa, o intensivista ou o médico horizontal via a pressão intracraniana no catéter de pique elevado, o paciente de fato com hipertensão intracraniana, por exemplo, 30, 40, no monitor de pique, chamava o neurocirurgião, e aí ele teria que vir, ou como interconsultor, às vezes de sobreaviso, ou então aquela conduta não era tomada de forma imediata, e isso prejudica o paciente, vai causando, como a gente viu, vão causando lesões isquêmicas e por vezes até herniação cerebral. Então, essa linha de cuidados é para agilizar o processo, evitando danos secundários para o paciente, melhorando os desfechos de morbimortalidade. Uma vez que a gente inicia essa linha de cuidados, é equivalente a uma parada cardíaca. Ninguém, por exemplo, está em assistência do paciente. Pô, se o paciente teve uma parada cardíaca, vamos chamar aqui o cardiologista. E ninguém massageia, ninguém faz nada até a chegada do cardiologista. Não, isso não existe. Então, se isso não existe no coração, na parada circulatória sistêmica, por que é que vai existir também para o cérebro? Esse tipo de conduta, né, expectante. Isso não pode acontecer, isso não deve existir. Então, essa linha de cuidados é equivalente a uma parada cardíaca e ela só cessa uma vez que o problema é resolvido ou o paciente é encaminhado ao bloco. Então, vamos lá. É uma terapia escalonada de nível 0 a 3, sendo que o nível 0, na verdade, são os cuidados gerais no neurocrítico. Então, todo paciente com risco de hipertensão intracraniana ou com risco de herniação, ele entra nessa linha de cuidados gerais do neurocrítico. E nessa linha de cuidados, já vão ter algumas medidas de profilaxia de elevação de pressão intracraniana. Então, a depender da etiologia, os passos podem ser pulados. Tanto que a cada final de passo, no nível 1, no nível 2, no nível 3, é sempre perguntado: será que não é melhor uma intervenção cirúrgica para esse paciente? Um grande exemplo são os hematomas intracranianos. Poxa, o paciente chega com um hematoma extradural. Ó, em vez de eu ficar fazendo salina hipertônica, manitol de repetição, hiperventilação terapêutica, não é melhor que ele vá para o bloco e resolva de vez a situação? Geralmente sim. Então, no final de cada cuidado é perguntado: é necessário repetir tomografia? Ou é necessário levar esse paciente para o bloco cirúrgico? Então, o nível 0, que são as medidas gerais no neurocrítico, constitui cabeceira elevada, entre 30 e 45 graus. E como falamos previamente, essa cabeceira elevada é para melhorar o retorno venoso através das jugulares, cabeça centrada na linha média, para não comprimir a jugular, piorando o retorno venoso. E quem trabalha com monitorização de pique sabe o quanto é importante isso. E durante o banho, você vê como dispara, como explode a pressão intracraniana. Então, cabeceira elevada, linha média centrada, evitar fluidos hipotônicos para evitar piora do edema citotóxico. Então, evitar, né, soro 0,45, soro glicosado, por exemplo. Reduzir estímulo álgico, né, fazendo uma boa analgesia do paciente. Corrigir hiponatremia, pelo mesmo motivo do edema citotóxico. A temperatura alvo no neurocrítico, idealmente, isso é a temperatura central,
entre 35 e 37,4, ou seja, menor que 37,5. Temperaturas a cada grau acima de 37,5 está associado a um aumento exponencial da morbimortalidade no paciente neurocrítico, que aumenta a demanda cerebral de um cérebro já doente, e corticoide apenas em situações específicas. Como regra geral, no trauma e nas doenças cerebrovasculares não se usa corticoide, com implicações graves, inclusive pior desfecho de mortalidade. Uma das exceções são os edemas vasogênicos presentes em neoplasia do sistema nervoso, nos tumores, os abscessos, nas doenças inflamatórias. Aí sim, a dexametasona, por exemplo, estaria em parte bem empregada. Então, as condutas do nível 1, se ocorreu falha na medida geral, poxa, André, ele entrou na linha de cuidados do neurocrítico. E mesmo assim, esse paciente que tinha risco de hipertensão intracraniana, de fato, desenvolveu aí hipertensão intracraniana. Então, você pode drenar líquor, de uma forma relativamente simples e fácil de point of care, se o paciente tiver um dispositivo de DVE implantado. Ou se não tiver, você pode tentar a terapia hiperosmolar em bolos, ou monitor. A gente vai falar das indicações de cada e dos efeitos adversos de cada, mas você pode fazer uma terapia hiperosmolar com mannitol ou salina hipertônica, hiperventilação transitória bem realizada e de fato transitória, e sempre, como eu falei no finalzinho, avaliar, poxa, será que esse paciente ele está refratário porque ele piorou? Eu não preciso repetir o exame de imagem e levá-lo ao bloco cirúrgico? Então, passo 1, vamos destrinchar e falar de forma específica de cada segmento. Primeiro, o que eu comentei, drenagem do líquor por DVE. A pique persistentemente alta, acima de 22 por mais de 5 minutos, sim, você pode drenar entre 5 e 10 ml de líquor. Geralmente é o suficiente para melhorar esse valor absoluto acima de 22 e resolver, pelo menos transitoriamente, o problema. Sempre você tem que perguntar, poxa, por que que esse paciente, mesmo monitorizado, mesmo com cateter e com a drenagem, ele voltou a ficar hipertenso? Então, será que ele piorou? A gente sempre tem que fazer essa pergunta. Mas naquele momento, a intervenção imediata, drenar 5 a 10 ml de líquor pela DVE. Eventualmente, isso não foi suficiente. A drenagem, mesmo deixando a DVE aberta, não foi o suficiente. O paciente continua mesmo com a DVE aberta, ou seja, ele fez o clearance máximo que ele poderia fazer. Mesmo assim está hipertenso. Ou então o paciente eventualmente não tem a DVE naquele momento e você precisa naquele momento resolver o problema. O paciente ainda está hipertenso. Então, mannitol 20% pode ser uma solução, pode ser uma alternativa. Lembrando que o mannitol é uma terapia de ponte. A ponte liga dois pontos. Quando você usa uma ponte, você quer sair de um local e ir para o outro. Então, o mannitol não deve, a princípio, ser realizado de manutenção. Mannitol de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas. Como eventualmente algumas especialidades gostam de prescrever. Isso, a princípio, é proscrito. Porque o mannitol ele é uma terapia ponte. Deve ser utilizado até o hospital, ou seja, poxa, eu peguei um paciente em via pública anisocórico após um trauma craniano. Não sei direito a história, mas ele está anisocórico. Deve estar herniano. Eu faço o mannitol até chegar no hospital. Lá vão fazer o ABC, vão fazer imagem, vão levá-lo para o bloco. Ou o paciente está na minha UTI. Eu sei que ele tem um aneurisma, estava esperando uma cirurgia eletiva. De repente ele rebaixa, faz uma anisocoria, deve ter ressangrado e herniado. Passa o mannitol até imagem e bloco cirúrgico. Então são terapias ponte. O mannitol é terapia ponte porque ele está associado ao uso contínuo de repetição e uso mal empregado à hipertensão intracraniana rebote. O mannitol, é uma substância que ela pode, através da barreira hematoencefálica danificada, como no trauma craniano, por exemplo, pode extravasar, cair no parênquima encefálico e, como solução inerte, como um diurético potente, ele vai absorver água. Então, ele vai cair no parênquima encefálico, vai absorver água e vai causar um edema ou hipertensão intracraniana rebote.
Da mesma forma, ele é um diurético potente, o paciente pode ficar hipovolêmico, a hipovolemia pode predispor à isquemia, que piora a pressão intracraniana. A dose, né, de forma mnemônica, 1 mg por quilo, né, de meio a 1, né, geralmente eu faço 1 mg por quilo nos pacientes, correr em 5 a 15 minutos, cuidado para não correr muito rápido, porque ela é uma solução inerte, né, de alto poder osmótico, e o paciente pode ficar hipovolêmico se você faz ele muito rápido. A osmolaridade sérica do paciente, idealmente, em torno de 320. Caso contrário, como é uma solução osmótica, ela não vai funcionar. O mannitol ele não tem benefício se um gap osmolar acima de 20 miliosmol por quilo. Ou se uma osmolaridade sérica, já inicialmente, desde o começo do tratamento, ela vai estar muito alta. Se ela estiver muito alta, não adianta fazer uma solução osmótica. Não vai funcionar. O soro já está muito hiperosmolar. Então, para um bom funcionamento, né, uma osmolaridade sérica mais baixa, né, e não tem benefício se um gap alto, acima de 20. Obviamente, no contexto de pré-hospitalar ou de pronto-socorro, eu não vou ter essas informações. Mas, eventualmente, dentro da UTI, você já vai ter. E aí você já opta por terapia com salina hipertônica no local do mannitol. Caso contrário, você pode usar o mannitol aí de forma empírica inicialmente. E a salina hipertônica, cada vez mais os médicos perdem o medo de utilizá-la. Ela é um pouco mais segura, um pouco mais eficiente, cada vez mais pode ser repetida, desde você ter um bom controle do sódio sérico do paciente. Cada vez mais está sendo, né, utilizada aí nas terapias intensivas. Você deve, obviamente, uma vez que você está dando soluções hipertônicas, monitorizar o sódio a cada 4, 6 horas, manter níveis seguros abaixo de 160, né? Então é visto que acima de 160 é prejudicial ao paciente neurocrítico, até 160 não tem um prejuízo significativo, e o alvo ideal é em torno de 150 de sódio sérico para o neurocrítico, mantendo aí entre 145 e 155. A depender do serviço, você pode usar soluções de 2%, né? As mais utilizadas são a de 2%, a de 3%, a de 10% e a de 23,4%. Como é que a gente vai fazer? A de 23,4%, aí sua farmácia ela vai ter que produzir essa solução. É realizada por via central e é uma dose fixa de 30 ml. As salinas hipertônicas, assim como o mannitol, você não deve correr em flush, você não deve correr em bolos. Você corre em torno de 15 minutos, porque ela pode predispor à hipotensão. Então, é uma substância muito hipertônica e, de forma aguda, pode desenvolver de forma transitória uma hipotensão, mas num paciente no contexto crítico pode ser catastrófico. Então, corra em 15 minutos. Então, 23,4 você pode fazer 30 ml. Né? O 3%, que é o mais conhecido, o bolos, não a manutenção, mas o bolos pode ser feito em linha periférica. E o bolos eu costumo fazer 5 ml por quilo de 3%. No entanto, você vai ter que preparar essa solução também. Assim como a de 23 e 4. Geralmente a própria farmácia prepara. Esse aqui a gente costuma fazer com nossa prescrição. No entanto, o de 10%, que eu mais uso na minha prática, ele já vem pronto. Quando você vai repor, vai corrigir uma hiponatremia do paciente, o que é que você coloca no soro fisiológico? Ampolas de NaCl a 10%. Ou seja, o soro a 10% ele já está pronto em ampolas de 10 ml. Então você pode usar o soro a 10% para tratamento aqui nessa fase 1 do Brain Code, né? No passo 1. Qual é a dose da ampola 10%? Do soro a 10%, né? Então 3% a gente usa 5 ml por quilo, a de 10% a 1 ml por quilo. O paciente tem 60 quilos, 60 ml, 6 ampolas aí em 15 minutos. Obviamente, corrigindo, checando se ele não está hipernatrêmico antes e reavaliando, né, coletando novamente o nível sérico do sódio aí a cada 4 a 6 horas. Então, né, um comparativo de mannitol e salina hipertônica. Aqui associado, como eu falei, hipertensão intracraniana, rebote
ou por hipovolemia, ou por isquemia, ou por transudação no parênquima doente, insuficiência renal aguda, um osmótico potente, desidratação, hipovolemia. Essa linha hipertônica, né? Hipernatremia e síndrome de desmineralização osmótica, a gente faz de uma forma equivocada, inadvertida, aumentando, né, essa taxa de sódio sérico acima de 10 mEq em 24 horas. Mas, no geral, o bolus pontual, né, não é suficiente para fazer esse aumento, mas a gente tem que monitorizar. Tromboflebite, né, devido a ser uma solução hipertônica, sobretudo se a gente faz em linha inadequada. Acidose metabólica pelos volumes de soro e hipervolemia novamente pelo volume. Né? É dito, poxa, o paciente chega no ambiente de pronto-socorro. Está hipovolêmico, você pode fazer a salina. Se está hipervolêmico, você pode fazer a solução de manitol. Depende de cada situação. Entrando aqui na hiperventilação transitória, ela de fato deve ser transitória. Ela é usada como medida temporária, porque a hiperventilação a longo prazo ela pode levar à isquemia. A hiperventilação ela vai causar vasoconstrição e a vasoconstrição eventualmente pode levar a um ambiente isquêmico cerebral e consequente uma hipertensão rebote. Máximo de intervenção, né? Geralmente os guidelines colocam 6 horas, né? Em alguns estudos 2 horas. Eu no meu serviço de forma particular, evitar os efeitos rebotes eu não faço por mais de 2 horas. Realmente eu faço como point of care, como medida adjuvante à solução de salina hipertônica. E o alvo de PCO2, né, entre 30 e 35. Em relação ao nível 2, eu fiz as medidas de nível 1 delas, não foram suficientes, elas falharam. Então, como medida de nível 2, ainda não tem indicação de ir para o bloco, ou o bloco está em preparação para receber o doente, mas ele ainda está hipertenso. Eu não posso ficar parado esperando o bloco cirúrgico formar, então vou continuar minhas medidas. Então, terapia hiperosmolar, isso muitas vezes, né, isso você vai fazer, né, em um período maior de tempo, geralmente em 24 horas. Aqui é uma terapia de manutenção, de fato, um alvo de sódio sérico a longo prazo entre 145 e 155. A gente usa muito isso, por exemplo, o paciente está com hipertensão intracraniana, né? Muitas vezes ele já passou pela neurocirurgia e está com catéter de PIC. E esse paciente eu precisei fazer alguns bolos, 3 bolos em 24 horas de salina hipertônica por causa de aumentos de pique. Então, esse paciente que você precisou fazer intervenções repetidas ao longo do dia, mas que essas intervenções geraram, né, uma resposta lá imediata, você pode aumentar, para evitar essas pequenas intervenções, o nível sérico do sódio do paciente com alvo de 150. Aprofundar a sedação, e a droga ideal aqui é o Propofol. Você pode usar midazolam, você pode usar ketamina, mas a droga, pelos estudos, tem um maior benefício em neuroproteção, de fato vai ser o Propofol, e sempre reavaliando a necessidade de cirurgia, né? Então, a indução do coma, né? O famoso coma induzido, como é que a gente vai fazer? O Propofol, né? Os estudos mostram que ele reduz, de fato, a demanda metabólica cerebral. Então, em comparativo, por exemplo, o midazolam, o Propofol deve ser escolhido, né? A meia-vida dele imediata, ele não tem uma afinidade no tecido adiposo e pelo músculo. Então, a depuração é real, né? Então, a depuração sérica acompanha a depuração sistêmica, diferente do midazolam. O nível sérico cai em torno de 2 horas. No entanto, ele fica depositado no músculo e no tecido adiposo, e o paciente vai tendo recirculação da droga. Demora para despertar e você não pode realizar o exame neurológico de forma confiável. O bolos, né, eu costumo fazer 2 mg por quilo, e a manutenção, eu costumo particularmente fazer manutenções de 4 mg por quilo. Pela literatura, você pode fazer até 12 mg por quilo. No entanto, evitem doses altas, geralmente acima de 5, porque está associado à síndrome de infusão do Propofol. É uma falência orgânica multissistêmica. A etiologia ainda não está bem esclarecida. É mais comum em crianças, no entanto, pode também ocorrer em adultos, e a mortalidade gira em torno de 80%. Ou seja,
é uma situação, uma condição absurdamente grave. Então, evitem doses altas de Propofol e por tempo prolongado. E os guidelines, eu sugiro, é que a dose seja menor que 5, eu costumo fazer 4 miligramas por quilo, e não manter Propofol por mais de 48 horas. Que pode ter um prejuízo no paciente, sobretudo, né, devido à PRIS. Sempre reavaliar a necessidade de cirurgia, né, como derivação ventricular externa, se ainda não tiver sido realizada, evacuação de uma lesão expansiva, como hematoma ou um tumor, e craniectomia descompressiva, sobretudo nas situações com edema hemisférico ou de fossa posterior significativo. E o nível 3? Não se falha nas medidas do nível 2. A gente costuma falar que são medidas aqui um pouco mais desesperadas. E essas medidas elas estão associadas a um aumento de mortalidade, né? Obviamente tem um viés porque esses pacientes são absurdamente graves que chegam ao nível 3. Então, o coma barbitúrico, né, com alvo de supressão, hiperventilação com alvo ainda maior do que aquela inicial e hipotermia terapêutica. Então, coma barbitúrico, que no Brasil, né, quem está assistindo no Brasil, a gente usa o tiopental, que é a droga disponível aqui no país. O pentobarbital, né, a gente não tem disponível, é muito utilizado na Europa, mas eles têm, né, uma boa associação, uma eficácia bem similar. Então, um ataque eu costumo fazer de 4 mg quilo. Poxa, André, você está falando 4,4 é um mnemônico que eu uso na minha prática. Né? Se você faz uma dose, né, a manutenção, no caso de 4, eu quis falar manutenção de 4. Se você faz um ataque de 2 mg quilo e uma manutenção de 4, você vai estar certo tanto no Propofol, como no tiopental, como na ketamina. Então, um bolos de 1 a 2 mg quilo e uma manutenção de 4 mg quilo, você vai estar fazendo uma dose correta em todos esses anestésicos mais utilizados no tratamento de status, né? Eu falo isso na aula de status, né? Esse pequeno mnemônico eu falo bem na aula de status. Você vai estar acertando a dose para status dessas drogas, você também está acertando aqui a dose do coma induzido. Manutenção 0,5 a 5 mg quilo hora e manter aí, né, até que a doença de base seja tratada. E uma vez que a gente use como barbitúrico, os barbitúricos eles têm um grande perfil de efeito colateral, sobretudo hepático, né? Uma droga que pode causar alteração multiorgânica, inclusive. Ele é imunossupressor, então o paciente geralmente abre consolidações pulmonares, ele pode infectar. Então, se você está usando essa droga, você tem que garantir que ela seja eficaz, porque ela vai dar muito efeito colateral. Então, uma vez que você está fazendo com uma barbitúrico, tem que ter EEG, eletroencefalograma, para guiar seu alvo, geralmente alvo de supressão de 5 a 20 segundos. E por fim, a hipotermia terapêutica, né, associada à redução de pique de fato, apesar, né, do paciente ter uma grande mortalidade associada devido à gravidade da doença. Tem que ser temperatura central, e temperatura central a gente fala. No Brasil a gente usa muito a esofagiana, né? Na Estados Unidos e Canadá usam muito a retal em UTI. Aqui no Brasil a gente usa muito a esofagiana, mas pode usar a vesical, por exemplo, também. O que não pode é a axilar. Axilar pouco confiável, então use temperatura central para guiar. Aqui um alvo bem mais baixo. De fato, é uma hipotermia diferente do pós-parada cardíaca, que a gente, né, visa uma normotermia, né, em torno de 36 graus. Aqui a gente de fato está fazendo hipotermia. É isso, pessoal. Os cuidados protocolares na hipertensão intracraniana não são complicados, né? Eles são relativamente simples, desde que a gente faça treinamento, treine equipe multidisciplinar para entender a importância desses cuidados, que eles devem ser feitos de forma imediata. E a gente tem, como é uma conduta de urgência, tem que ter em mente essas doses. A gente tem que saber das drogas, a manitol, como é que usa, saline hipertônico, como é que eu vou usar de forma mais rápida, mais fácil, mais segura.
Os anestésicos, quais são as doses de drogas que podem ser utilizadas. Então é importante saber porque isso muda de fato o desfecho do paciente, evita uma sequela significativa e até mesmo o óbito. É isso, pessoal. Eu acho essa aula absurdamente importante, essa temática é absurdamente importante ser trazida, ser discutida, né? Falem aí, comentem como é que vocês fazem no serviço de vocês, mandem dúvidas e até lá, até nosso próximo encontro. Bons estudos. Até mais.